TVBE, entrevista, apoio cultural. Bitmix Informática, tecnologia e informática, Itajaí. Sebrae Cursos Profissionalizantes, Rua Cônego Tomás Ponte Centro, Itajaí. Olá, boa noite a você que está assistindo a programação da TVBE, feita sempre com muito carinho para toda a região da Anfre, Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, Luiz Alves, Ilhota, todos sendo abraçados pelo canal 21 TV aberta da cidade de Itajaí para toda essa região e também pelo canal 17 da Via Cabo Net Blue. Vai, não deu certo. Aqui da cidade de Itajaí. Trocaram de novo, parece que mudou de novo agora. Vai arrumando. Olha, nós estamos com muita alegria hoje, neste dia 8 de dezembro. Daqui a pouco eu falo as datas comemorativas deste dia 8. Mas muita coisa está preocupando a população brasileira. Principalmente dois fatos políticos que estão aí deixando todos com os nervos à flor da pele. O primeiro, o mais sério, que é a reforma da Previdência. O que vai se dizer de um país que não cuidou do dinheiro que sobrou, que era em abundância dentro dos cofres públicos e que foi gasto e roubado desenfreadamente. E agora estamos fazendo contas para que nós, a população que está envelhecendo, pagando o seu imposto em dia e fazendo a sua contribuição da Previdência, pagarmos o pato. Essa situação parece irreversível e teremos que tomar todo cuidado, sim, todo cuidado, tomar água, tomar remédio para não ficar doente, porque vamos ter que trabalhar por longos e longos anos e quem sabe um dia conseguir a bênção da Previdência, ou seja ela na pensão, ou seja ela na aposentadoria, mas que nós vamos ter que trabalhar mais, parece inevitável. Que Deus ouça a nossa prece e que isso não venha a acontecer da forma abrupta como os políticos estão pensando em fazer. Outra situação que também requer bastante perspicácia por parte da imprensa, por parte do poder público e, mais uma vez, a população pode pagar o pato, como sempre. A PEC 241 parece que vai ser votada na próxima terça-feira e aí o governo passa a ter limites no seu gasto. Isso soa tão bem, né, para todos nós. O governo passa a limitar os seus gastos. Nós temos que prestar atenção no seguinte: o governo passa a limitar gastos de investimentos. Parece que saúde e educação não entrariam na votação, na fórmula que a PEC foi feita, mas acho que vai cair tudo por terra. Aliás, nesses pontos que a gente tem debatido bastante, porque já faltavam investimentos para a saúde, para a educação, para tudo mais. Mas agora, com o limite da inflação anual ser colocado como o teto máximo de investimentos do governo, parece que as coisas vão ter que realmente ser enxugadas. Uma coisa não precisa ser enxugada: o salário de quase R$100 mil que cada deputado e senador ganha com todas as verbas de gabinete somadas. Isso é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Mudando de assunto e indo diretamente para o assunto principal do nosso entrevistado de hoje, que realmente vai trazer muito conhecimento para você, nós hoje vamos falar sobre aviação. É isso mesmo. Nós temos aqui um piloto gabaritado de jatos, de aviões que passam aí nos céus, rasgando os céus de dia e também à noite. Eu estou falando de Roberson Querubim, que já está conosco em nossos estúdios. Boa noite, Roberson, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Prazer imenso ter você aqui no nosso programa. É uma indicação, inclusive, do nosso VJ Farley, que pediu encarecidamente que eu o chamasse aqui para a gente falar sobre aviação, que é hoje o assunto em pauta depois do acidente trágico do avião da Chapecoense. Nós vamos falar sobre esse assunto também, Roberson, mas quero conhecer um pouquinho da sua história. Como é que o Roberson chegou até aqui a nossa região? Como é que ele chegou a ser piloto de avião?
Muito boa noite, igualmente. É uma satisfação muito grande estar participando aí do programa e trazendo, elucidando algumas coisas, até porque a população, muitos são obrigados a voar, não gostam, né? E a gente tem que mostrar que realmente as coisas acontecem de uma maneira muito objetiva, muito clara e realmente que nos remete a uma segurança muito grande. Esse é um papel fundamental, não só como piloto, mas como cidadão, levar a forma mais clara possível esses fatos aos espectadores em geral. É o conhecimento do público em geral, né? Exatamente. Conta um pouquinho da tua história, veio da onde, como é que estudou, aonde se formou? Eu sou catarinense, sou do oeste de Santa Catarina, nascido em Videira. Videira era a terra da maçã, não? Não, Fraiburgo é terra da maçã. Exatamente. Videira tem muita pecuária. Uva e vinho. Terra da uva, coisa boa, coisa boa. Isso, inclusive eu morei em Fraiburgo também. Eu sou nascido em Videira, morei lá até os 7 anos. Aos 7 anos eu mudei para Fraiburgo, onde eu morei até os 21 anos. Olha só. Depois eu me mudei para o Rio Grande do Sul, trabalhei com comércio exterior, trabalhei nessa área. Foi o que acabou me trazendo para Itajaí, inclusive, né? Mas sempre com aquela vista, aquele sonho de criança, né? Eu sempre brinco com a minha mãe, não queria que eu fosse piloto, mas fez aviãozinho para eu comer, né? Fazia aviãozinho para... Abre a boquinha, lá vai o aviãozinho. Agora não adianta, né? E se não bastasse um filho voando, tem 2 voando, porque a minha irmã também é tripulante de voo, apesar de ela ser comissária, mas também está nos ares aí, rasgando o Brasil, né? E como é que começou essa situação? Como é que você procurou alguém que queira ir hoje galgar um espaço também como piloto de aeronave? Por onde começa? Na verdade, depende muito da boa vontade, como tudo. Como tudo. Fácil não é, né? Demanda muita vontade, dom, porque ninguém consegue êxito na carreira se quiser apenas o retorno financeiro. É uma questão de paixão, de privação, longe de familiares em datas especiais, Natal, Ano Novo, aniversário, muitas vezes fora de casa. Então, é muito mais paixão do que dinheiro, né? Mas hoje quem realmente está aí há muitos anos, temos colegas já aposentados voando, 30, 40 anos de experiência e que não deixam de forma alguma esse vício, né? Que acaba se tornando um vício. Tem que estar sempre com... não é manete, né? Manche. Era manche e manete, são palavras técnicas do comando da aviação. Mas eu insisto na pergunta, e daí? Como é que você fez? Na verdade, eu sempre tive um efeito que me freou muito, que a minha mãe tinha muito medo. E o meu pai sempre dizia, você faz o que você quiser na tua vida que eu vou te apoiar, menos ser piloto. Meu Deus, ele falou isso? Falou isso. Como ele e a minha mãe têm uma maneira muito, muito singular de educação, onde um não desautorizava o outro, então o que um dizia não, o outro confirmava não, né? Então, na época de mais jovem, dependendo do recurso financeiro dos pais para poder fazer a formação, eu não tive esse apoio. Graças a Deus, trabalhando no comércio exterior, sempre consegui um êxito muito grande. Então foi quando eu disse, bom, agora eu faço, eu não preciso de ninguém e eu serei o que eu realmente quero ser. Agora é a minha vez. Sem que ninguém bote freio. No final das contas, acabou que a minha irmã influenciada... Isso há quantos anos atrás? Desde o início, ingresso na aviação são 10 anos. São 10 anos. Desde o início, no início do seu trabalho de estudar e tudo. Foi Exatamente. Estudar onde? Eu iniciei a minha formação na cidade de Blumenau, onde eu fiz a formação básica. No aeroporto Quero-Quero? Aeroporto Quero-Quero, o Aeroclube de Blumenau fica anexo. Você voou, quem sabe, com o irmão do meu amigo Edson Bellini? Não, talvez ele fosse de uma época anterior à minha. Pode ser um pouco antes. Porque o nome realmente não me é estranho. Perfeitamente. Então, a formação básica se deu em Blumenau.
Depois eu fiz uma parte um pouco mais avançada na cidade de São José dos Campos. E quando você sai dessa formação mais básica, aí eu fiz uma parte da formação na cidade de Campinas, interior de São Paulo. E a partir daí, toda a parte de especialização acabou se dando no estado de São Paulo. Então, toda a formação, para você ser um piloto hoje, você que está assistindo ao nosso programa, está aí a dica já do Robertson, começou aqui em Blumenau, gente, sem apoio da família. Você tinha quantos anos na época, Robertson? Na época, 24 anos. 24, hoje está com 34, 35. 36. Então, para você ter uma ideia de como a perseverança, né? Quando ele decidiu e buscou um caminho que para muitos pode ser, vou ser piloto, vou ter que estudar onde? Começa no aeroclube. Puxa lá, vai tentar fazer o seu brevet, vai trabalhar a sua cabeça para que você se forme. Vou pedir licença para você, Robson, nós vamos a um rápido apoio cultural e voltaremos em seguida. Aí sim, agora para saber como é que se faz com um avião, como é que se pilota, qual é a experiência que o Robertson tem, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais até chegarmos também nas investigações aí do voo da Lamia, o avião da Chapecoense. A gente já volta em seguida. TVBE, entrevista, apoio cultural. BitMix Informática, tecnologia e informática, Itajaí. Sebrae Cursos Profissionalizantes, Rua Cônego Tomás Ponte Centro, Itajaí. Hoje é 8 de dezembro, uma quinta-feira gostosa na cidade de Itajaí, em toda a região. Havia aí a previsão de ventos fortes por todo o litoral norte do estado de Santa Catarina e também em direção ao sul. Por enquanto, nada confirmado, mas o tempo estava bem carrancudo. Pode acontecer durante a madrugada, você continua atento aí. Hoje, dia 8 de dezembro, é comemorado o Dia da Família, o Dia da Justiça, alô, Justiça, e o Dia Mundial da Imaculada Conceição. Inclusive, foi feriado durante muito tempo e agora o comércio troca pelo dia 26 de dezembro e assim a gente vai levando, né? É um dia realmente que se comemora em 3 pontos importantes, mas eu quero chamar um pouquinho a atenção para o Dia da Família. Abrace aí toda a sua família, que com certeza é a coisa mais importante que existe na sua vida. Estou com o Robertson Querubim, piloto de aviação, mostrando pra gente como é que se torna um piloto. Ele já falou sobre isso, agora vai falar um pouquinho da experiência dele, quais as aeronaves ele já está habituado e apto para fazer a pilotagem, Robertson. Então, hoje com a formação atual, eu tenho a permissão, a prerrogativa para pilotar qualquer tipo de aeronave, seja pequena, média ou grande. Boeing. Exatamente. Boeing é o nome da empresa, quando a gente fala... Boeing, Airbus, Embraer, enfim, qualquer aeronave, independente do tamanho, do porte, eu estou capacitado para fazer a pilotagem. Hoje, o que vai diferir? Fazendo uma analogia às habilitações que a gente tem de veículos, a categoria A, B, C, D, com o avião, ele é parecido, porém muito mais restritivo. Hoje, eu posso voar um Airbus? Posso, só que eu preciso fazer um simulador específico do Airbus, daquele modelo específico que eu vou voar, ou de um Embraer, ou de um Boeing, ou de um ATR, seja qual for o avião. Então, para que se possa ter essa prerrogativa de poder voar qualquer tipo de avião, tem que ser cumprida as exigências preliminares de habilitações necessárias que são exigidas para esses modelos específicos, né? Sem essas habilitações, sem a formação inicial, o aperfeiçoamento, você não tem a prerrogativa para que você possa fazer, que você possa ter a prerrogativa também de pilotar um avião
de qualquer que seja a marca, o modelo, enfim. Quando você vai para um flight simulator de uma Airbus, por exemplo, logo em seguida a aprovação do voo simulado, você tem condições de pegar a aeronave? Os critérios, eles na verdade seguem critérios internacionais, que são normatizados pela OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, que é um órgão da ONU. Esse órgão normatiza tudo em relação à aviação no mundo todo. E o Brasil, bem como outros signatários, são obrigados a seguir essas normas deles. Hoje, para que seja feito se tenha a possibilidade de pilotar uma aeronave dessas, a partir do momento que você faz o simulador, já é feito um voo de avaliação no próprio simulador com um checador. Esse checador, ele pode ser da ANAC, ou ele geralmente, dentro das empresas aéreas, são instrutores da própria companhia que são credenciados à ANAC, que passaram por uma formação para serem instrutores. Então, não basta querer ser o instrutor, é necessário, justamente visando a segurança, que se tenha uma capacitação adicional para prestar a instrução dentro desse simulador. A partir do momento que se fazem todas as sessões de simulador, se é feita uma ficha de avaliação, essa ficha de avaliação vai indicar apto ou inapto, tendo que refazer. Perfeito. Né? A partir daí, o piloto, antes de pilotar efetivamente a aeronave, ele vai para o cockpit, fazer voos com tripulações cockpit físico da aeronave mesmo. Perfeito. Ele já estará com a habilitação valendo, com a inscrição devidamente preenchida no verso da habilitação de piloto dele, porém, como forma de maximizar o efeito da segurança dentro do voo, ele vai ficar voando durante algumas horas somente como observador dentro do cockpit. Vai ter um comandante, um copiloto, e ele fica como observador, acompanhando toda a rotina. Ainda não senta na cadeirinha da frente? Não senta na cadeirinha da frente. Fica aqui atrás olhando como é que voa. Exatamente. A partir do momento que ele preenche um X de horas determinado, ele vai passar, após isso, a receber instrução na direita, como copiloto, com um comandante instrutor. Não será qualquer comandante que vai dar instrução para ele. Perfeito. Tem que ser também um comandante instrutor. Esse será o instrutor de rota. Ele vai fazer toda a instrução dele na rota, e tendo a aprovação, aí sim ele efetivamente vai estar definitivamente apto como o copiloto. Mas me fale uma coisa, Robertson, me parece, posso estar aqui extremamente enganado, que o simulador é mais difícil do que pilotar a aeronave. Tem alguma coisa a ver? Na verdade, tem. No simulador é possível fazer tudo que se queira nele, com toda a segurança de estar no chão. Sim, você vai quebrar o vidro da frente. Só. Exatamente. As situações a que são submetidos tanto o equipamento quanto o conhecimento técnico e a capacidade emocional daquele que está sendo avaliado é extrema. Então, o ápice do teste é feito no simulador. Então, ali, como é real, não tem nada que perca para a realidade, considerando um nível de segurança extremo pelo fato de estar no chão, todas as condições possíveis de adversidade, sejam em termos de falhas mecânicas, falhas elétricas, falhas hidráulicas, problemas de comando, problema dos mais variados. Menos pane seca, né? Menos pane seca. Na verdade, a pane seca, ela na verdade tende a ser inadmissível. É inadmissível, você sair com o carro e não botar gasolina. Exatamente. Então, se tem condição de levar ao máximo de
estresse possível para que o piloto realmente tenha uma forma de mostrar toda a capacitação dele e a capacidade dele de estar sob situações de pressão extremamente fora do comum. Então, hoje, qualquer piloto que está pilotando, que está na linha, ele foi testado em níveis de dificuldade estratosférica. Altíssima, né? Exatamente. A pergunta que eu faço agora, Robertson, depois de toda essa sua colocação, o piloto brasileiro é bem formado? Sem sombra de dúvida. É bom em nível mundial? Sem sombra de dúvida. Nós temos, a ANAC faz toda a parte de vistoria e que regula a questão da aviação. A ANAC é o órgão principal que faz toda essa supervisão, né? Sendo o Brasil o próprio signatário da OACI que determina todas as regras, inclusive para a formação, a OACI determina tudo em relação a tudo na aviação, o Brasil não teria como ser signatário se não fosse realmente um país que atendesse todos os pré-requisitos para tal, na verdade. Perfeito. Nós vamos para um apoio cultural e voltaremos aí sim com algumas imagens ilustrativas, né, do nosso programa. São imagens fotografadas, mas que servirão para ilustrar o nosso programa na noite de hoje, porque agora nós vamos entrar um pouquinho mais forte dentro do assunto que tomou conta, né, dos últimos 8 dias, que foi o acidente com o Lamia, que carregava a equipe da Chapecoense, comissão técnica, imprensa, presidente da Federação Catarinense de Futebol, que teve um acidente aí fatal, trágico, uma coisa absurda e por uma falha extremamente humana, inaceitável. Mas isso tudo a gente vai ver no próximo bloco, quando a gente voltar. Apoio. TVBE, entrevista, apoio cultural. BitMix Informática, tecnologia e informática, Itajaí. Sebrae Cursos Profissionalizantes, Rua Cônego Tomás Ponte Centro, Itajaí. De volta com o nosso TVBE Entrevista desta quinta-feira, 8 de dezembro. Não esqueça, faltam 16 dias para a véspera de Natal, ou para o Natal, para a ceia de Natal, como queira você entender aí na sua casa. E vamos trabalhar aí a nossa mente. Força, força! Tanto escutou essa palavra essa semana, mas era força chape. Agora eu estou dizendo força para você aí mudar de vida, tentar levantar o seu astral e ter realmente um Natal muito legal com a sua família. O nosso assunto de hoje é aviação. Você já conhece aí o Robertson Querubim, que está conosco aqui no nosso estúdio. Ele já falou um pouquinho de como chegou até a aviação, falou como são preparados os pilotos brasileiros, e agora nós vamos falar sobre o acidente que tomou conta do mundo, e principalmente do mundo da aviação, na última semana. Na terça-feira, na madrugada de segunda para terça-feira, nós tivemos a queda do voo do RJ-85 da Lamia. É um avião inglês, e o Robertson vai falar para a gente aqui da qualidade dessa aeronave. O que você me diz do RJ-85 fabricado no Reino Unido? É uma aeronave realmente segura? Como é que ela é? Realmente, a aeronave é de uma confiabilidade extrema. Os britânicos, eles são muito, assim como todos os outros fabricantes, hoje, para entrar no mundo da aviação, se não se tiver um capricho, um cuidado e o próprio apreço pela vida humana, realmente se está fora do mercado aeronáutico. Eu até fico pensando como é que a Embraer faz para continuar na indústria de aeronaves, sendo que fabrica bons aviões, né? Exatamente, tanto que o principal concorrente
da Embraer, que é a nossa prata da casa, com muito orgulho, é uma canadense. A Bombardier é a concorrente principal. E é de primeiríssimo nível, né? A canadense Bombardier. De igual para igual. E como é que é essa aeronave que a gente está vendo agora no vídeo? Esse aí era o avião que transportava a Chapecoense. Exatamente. O RJ-85, um modelo quadrimotor, opera muito na Europa e principalmente em lugares muito frios. Essa aeronave com 4 motores é praticamente inadmissível você conseguir imaginar que uma aeronave com 4 motores pode ter tido um problema elétrico. A menos que realmente seja uma falta de combustível, porque hoje o motor da aeronave, ele vai suprir toda a necessidade em termos de força para sistema elétrico, para pressurização, que é feito pelo próprio sistema do ar-condicionado, enfim, tudo que gira, tudo que tem uma vida, entre aspas, dentro dessa aeronave, os mecanismos, eles são basicamente e primordialmente alimentados pelo motor. Então, é por um motor específico ou por qualquer um dos 4 motores? Por qualquer um dos 4 motores, para evitar sobrecarga. Na verdade, qualquer aeronave sendo projetada, ela vai passar por alguns testes de raciocínio lógico, primeiramente, onde se simula as panes. Os engenheiros precisam saber como que o avião se comporta em uma pane. Se ele tiver uma pane, ele tem que ter um sistema sobressalente que faça o papel da primeira pane. O que é uma pane? Que tipo de pane que pode ser testado que ele tenha uma sobressalente que vá suprir aquela necessidade? Bom, primeira coisa, qualquer avião, por mais que tenha 2 motores, ele voa com um. Tem que voar com um. Tem que voar com um. E o que tem 4 motores? O que tem 4 motores, ele está muito bem servido. Está bem servido. Está extremamente bem servido. Mas ele consegue voar com 2 laterais? Consegue, sim. O efeito de repente, ter a perda de um motor, ele vai gerar um efeito de guinada, porque nós teremos de um lado uma tração maior do que do lado da pane. O efeito de guinada é parecido com aquele contra-esterço? Não. Ele cai para o lado certo. Ele cai para o lado certo. Ele cai para o lado certo. Então a guinada vai fazer com que, se eu venha a ter uma pane do lado direito, o avião vai guinar para o lado direito. Vai guinar para o lado direito. Exatamente. Porém, o próprio mecanismo automatizado do avião já vai fazer uma correção no leme para corrigir. Ele já vai sentir falta desse motor, automaticamente o leme já vai deitar para o lado que precisa para adequar o avião. Exatamente, ele vai guinar para o lado oposto para que o avião tenha a sua proa corrigida. Eu quero convidar você, amigo do nosso TVB Entrevista, você pode aí participar do nosso programa como sempre, fazer perguntas aqui para o Robertson, através do nosso WhatsApp 98869-0672. Eu tenho uma pergunta aqui que encaixa perfeitamente nessa situação do voo da Chapecoense. A pergunta vem de Jonathan Oliveira. Ele pergunta o que deveria ter sido feito, Robertson, quando saiu o avião de Santa Cruz de la Sierra. Que tipo de providência deveria ter sido tomada? Sei que faltou combustível, mas aonde ele deveria ter parado e que tipo de plano de voo deveria ter feito? Exatamente. Inicialmente, eles fizeram a rota de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, eles fizeram com voo comercial. De Santa Cruz de la Sierra, o plano de voo foi feito diretamente para Medellín. Considerando que a distância de Santa Cruz de la Sierra até Medellín são aproximadamente 3.000 quilômetros, essa aeronave possui normalmente justamente uma autonomia, coincidentemente, praticamente com esses 3.000 quilômetros. O correto... É uma boa autonomia? É uma boa autonomia, porém não para um voo tão distante. Não. Normalmente um avião
Um 737 tem autonomia para quantos mil quilômetros? Você pode fazer tranquilamente um voo partindo de Curitiba para Manaus ou para Rio Branco direto sem escala. Com um 737? Um 737, um Embraer 195, um Airbus 319. Isso, e Curitiba, Manaus, nós temos o quê? 2.500 quilômetros? Não, nós temos uma distância bem maior. Ah, é maior? Bem maior. Bem maior. Ah, sim, porque de Guarulhos até Santa Cruz de La Sierra é bem menos do que até Manaus também. Exatamente. Bem menos, nós teríamos aí quase 5.000 quilômetros daí para fora. Eu teria que confirmar, mas é em torno disso. Então, em torno disso. Então, a autonomia do avião não era para até Santa Cruz de La Sierra, com certeza. Exatamente. Como foi divulgado, um dos tripulantes até questionou o próprio comandante sobre uma parada em Cobija. Cobija fica na Bolívia, muito próximo à divisa com o Acre. Põe ali de novo, Renato, por favor, o mapa. É ali onde está escrito Brasil, naquela divisa ali embaixo, é onde fica Cobija, dentro do território da Bolívia, porque esse avião não poderia ter entrado no Brasil. Né? Exatamente. Ele poderia ter feito um pouso ali. O que ocorre? O plano correto, muito embora Cobija tenha que ter um agendamento prévio para atendimento, o que não seria problema algum se realmente tivesse havido um planejamento prévio, decolar de Santa Cruz de la Sierra, fazer um pouso técnico em Cobija e de Cobija seguir para Medellín. Porém, deve-se atentar que mesmo fazendo um pouso técnico, eu obrigatoriamente, querendo pousar em Cobija, eu tenho que ter um aeroporto alternativo também. Para seguir viagem? Exatamente. Porque se eu saio de Santa Cruz e eu tiver algum problema que me impeça de pousar em Cobija, eu tenho que ter um aeroporto alternativo. Fala-se, inclusive, que poderia pousar em Cobija e a segunda opção excelente seria em Bogotá. Que é bem antes de Medellín, 500 quilômetros antes de Medellín. Na verdade, é muito próximo. Em números exatos, são 123 milhas, em torno de 230 quilômetros, uma distância como nossa daqui a Curitiba. Mas que seria a salvação desse voo. Exatamente. Em Bogotá. Exatamente. Então, se eu sair com um pouso em Cobija, eu poderia colocar como uma alternativa pousar em Letícia. Se eu tivesse qualquer problema para pousar em Cobija. Já em território colombiano? Exatamente. Letícia na Colômbia também. Já tinha passado pelo Acre, ali por cima, e já teria chegado na Colômbia, mas bem no começo da Colômbia. Exatamente. Então, partindo do princípio que eu consigo pousar em Cobija, eu saio com um novo plano de voo com alternativa em Bogotá. Essas alternativas têm que estarem avisadas também, né? Elas obrigatoriamente têm que constar no plano de voo. E quem está em Bogotá sabe que tem um avião saindo de Santa Cruz de la Sierra, que vai pousar em Cobija e que pode precisar do aeroporto de Bogotá, no caso. Na verdade, toda essa logística, ela vai ser avaliada para qualquer eventualidade. Se ele tiver que alternar, o aeroporto tem que estar funcionando. Muito embora Bogotá funcione 24 horas, mas poderia ter uma alternativa em um aeroporto que não funciona 24 horas. Desde que tivesse dentro deste gap, que proporcionasse, caso necessário, um pouso no aeroporto alternativo. Então, em hipótese alguma, eu posso sair do ponto A ao ponto B sem alternativa nenhuma. Quando o piloto teve a informação de que estava a 8,2 milhas do aeroporto de Medellín, ele só falou a palavra que ele não podia falar outra coisa, Jesus, porque ele já sabia que não tinha mais condições de chegar até o aeroporto de Medellín e o avião já estava caindo. Ali já estava tudo perdido, na verdade. Fatalmente, se nós considerarmos que dentro do perfil, avaliando o perfil da carta, que eu não tenho ela, seria ideal que a gente tivesse, mas como já foi amplamente divulgado, ele colidiu em um obstáculo que foi aquele morro que estava a 8.600 pés, ou seja, quando ele informou à torre que ele estaria a 9.000,
e que ele mencionou a palavra Jesus, ele já sabia que tinha um obstáculo na frente. Ele já sabia que tinha um obstáculo, porque a altura dele não dava para se livrar do obstáculo. Exatamente, ou seja, aquele morro, se ele fosse inexistente, se não existisse aquele morro naquele local, possivelmente ele chegaria na pista. Planando. E também tem esse detalhe, o avião, mesmo sem motor, ele conseguiria planar, não sei se conseguiria fazer o pouso adequado. Uma coisa que as pessoas podem ter em mente é que todo pouso é feito sem motor. A gente chama de pouso sem motor, que é quando a aeronave, na verdade, você chega no ponto ideal de descida, é feita uma redução para a marcha lenta, grosseiramente, que é o que nós chamamos de idle. Ou praticamente desliga o motor, não precisa mais de motor. O motor fica ligado, girando, mas contração zero. Então, no momento do pouso... Só frenagem. Exatamente. Então, no momento de fazer o pouso, pode-se ocupar o motor para fazer algumas correções, como estar muito baixo e ter que acelerar um pouco para colocar o avião dentro da rampa ideal. Ou tirar o motor, se estiver muito alto, para picar o nariz do avião um pouco mais para baixo para entrar na rampa para chegar certinho na pista. Exatamente. Eu até gostaria, tem um telespectador escrevendo uma mensagem aqui, mas eu quero fazer a pergunta aqui do Antônio Eufrásio de Oliveira. Ele mora aqui no bairro São Vicente e pergunta o seguinte: Robertson, quando acontece uma situação como essa que aconteceu com o avião da Chapecoense, sei que você não vivenciou, acredito, uma situação parecida, os passageiros que ele escreveu aqui deveriam estar sentados. Me parece que não foi isso que aconteceu. O que você acha? Na verdade, isso será necessário uma investigação ainda em relação a isso, porque muito embora já se saiba o motivo crucial pelo qual o acidente ocorreu, a investigação não vai parar lá. Ela não vai parar. A gente, graças a um acidente, nós temos condições de aperfeiçoar. Hoje nós temos elevada segurança justamente por acidentes que aconteceram, por vidas que foram perdidas no passado. Então, o que ocorre? A carga, possivelmente, eu não tenho condição de afirmar isso, só realmente quem estava dentro do avião, fora isso, o resto que se fala até que se comprove a especulação. Mas o estresse gerado por essa situação na tripulação, possivelmente tenha impedido a tripulação de avisar a tripulação de cabine, a tripulação comercial, que são os comissários, para que preparasse a cabine e os passageiros para uma posição de impacto. Tanto que um dos técnicos que estava dentro da aeronave, que foi um sobrevivente, ele informou que ele até achou que o avião tinha pousado, até o ponto em que ele realmente ouviu um barulho. E aí, realmente, o acidente já tinha acontecido. Numa fração de segundos, com certeza. O nosso telespectador aqui não colocou o seu nome, mas ele pergunta: boa noite, senhores, parabéns pelo tema, obrigado. Pergunta se a Cordilheira dos Andes existe dificuldade, tá meio truncadinho aqui, tipo turbulência. Acontece o que lá? Exatamente. Se bem que lembrando que esse acidente nada teve a ver com a Cordilheira dos Andes, mesmo porque passou por fora da cordilheira. Exatamente. Existe uma similaridade em termos de geografia, de terreno. O que acontece? Sobrevoos em regiões montanhosas, seja próximo às imediações de Medellín, seja nas Cordilheiras dos Andes, onde existe muita montanha, todos os voos estão sujeitos a uma turbulência chamada turbulência orográfica. Essa turbulência ela decorre de ventos ascendentes e descendentes em velocidade extremamente elevada, que ao se chocar com o solo, elas retornam, elas fazem um efeito de turbilhão e elas ficam retornando. É muito diferente de você voar sobre uma região plana,
se terá muito menos turbulência. Em regiões extremamente habitadas, com muitos edifícios, também é comum acontecer esse tipo de turbulência que se chama turbulência orográfica. Então, existe uma similaridade entre... O vento reflete os buracos que estão lá embaixo, então. Exatamente, e ele retorna totalmente irregular. Então, é comum. A própria região de Medellín, nos arredores ali, é extremamente montanhosa. Não tanto quanto a cordilheira, então, por si só, a cordilheira vai ter mais influência de turbulência do que lá. As aeronaves sobrevoam a cordilheira todos os dias, né? E não só a cordilheira dos Andes, é bom lembrar que também os Alpes suíços têm também essa característica, como também o Himalaia, o próprio Everest e assim por diante. Todos eles são montanhas gigantescas. Na China, o que tem de morro e o que tem de avião também não se conta. Por isso que as aeronaves hoje estão extremamente preparadas para qualquer tipo de turbulência, né, Robertson? Como é que a aeronave, ela rejeita ou aceita a turbulência? Na verdade, ela tem são feitos testes de fadiga em toda a estrutura da aeronave. A aeronave é feita para suportar as condições mais severas de turbulência. Uma turbulência jamais vai derrubar um avião. Ela jamais vai proporcionar uma fadiga em um avião a ponto de derrubá-lo. Mas o piloto tenta fugir da turbulência? Tenta. Na verdade, ele foge sempre que possível. Geralmente, as turbulências elas estão associadas a frentes, principalmente frente fria. Com a frente fria, a gente tem uma condição de tempo muito ruim. Então, o radar do avião, ele já identifica os locais previamente por onde você vai passar. Essa turbulência está sendo avisada no radar? Exatamente. O radar, ele faz um rastreamento 360 graus. Então, a rota já está aparecendo na sua frente, em uma tela na sua frente. Havendo a necessidade, vai se fazer uma solicitação ao controle para se fazer um desvio de rota, a fim de evitar essa área. Então, mesmo assim, pode-se passar a uma certa proximidade dessa turbulência e mesmo assim ainda sentir um pouco de desconforto durante o voo, porque não se vai fazer um desvio tão grande a ponto de comprometer a própria autonomia da aeronave. É a própria autonomia da aeronave, porque um vento não significa que ele tenha 50, 60, 70 metros, ele tem 400 quilômetros de vento. Exatamente. Então você vai ter que correr muito para sair desse vento. Deixa eu ver aqui que o Johnny Coelho escreveu aqui, ó. Obrigado, Johnny, pela sua participação. Lamentável a contratação, ele coloca aqui do presidente. E depois vamos tentar ler aqui para ver se a gente consegue chegar nessa palavra aqui, tá, Johnny? Que eu não sei o que o presidente está fazendo lá em cima, mas vamos ver. Sem experiência, poderia ter pedido alguém com experiência para se analisar a aeronave, distância, locais de parada, autonomia, tudo que você já falou aqui. Entendo que quando chega a nossa hora, não tem jeito. Se não tivesse colidido, morreriam todos, pois teríamos uma queda. E o que houve foi amortecimento com a colisão. Johnny Coelho, concorda? Em partes. Na realidade, o piloto, ele era extremamente experiente. Ele era experiente e parece que era bom piloto. Ele era da Força Aérea, inclusive. Ele era um egresso da Força Aérea, então, na verdade, ele já vinha, segundo relatos, contando com a própria sorte. Só se conta com a própria sorte quando se tem muita certeza do que se está fazendo. E aí que mora o grande perigo, em tudo, não só na aviação. Quando se tem muita confiança é onde você eleva o risco de uma operação. Qualquer operação aérea, seja em linha aérea, seja em táxi aéreo, seja na aviação geral, onde se enquadra a aviação executiva, qualquer operação será insegura se os fatores principais não forem respeitados. Então, ali, ele estava consciente do que estava fazendo. Sim. Ele veio consciente, ele não colocou gasolina, ele não sabia, ele sabia que só tinha 3.000 quilômetros para voar. Ele só não contava com uma contingência lá em cima, que o fez efetuar 2 órbitas, porque já havia o
o Airbus da Viva Colômbia com solicitação de emergência. De uma emergência não grave, que era um vazamento superficial de combustível, que se ele declara que ele está sem combustível, ele teria preferência. Exatamente. Na verdade, qualquer anormalidade no voo será julgada pelo comandante ou em conjunto com o copiloto, porque um simples acontecimento fora da normalidade, ele pode vir a desencadear outros. O piloto está no cockpit, ele não sabe, os sistemas acusam falhas, o sistema acusa qualquer discrepância de funcionamento. Então, antes que o problema se agrave, é melhor estar seguro no chão. É verdade. Nós vamos a um rápido apoio cultural, estouramos longe o nosso terceiro bloco e temos mais imagens aí do acidente do Lamia, da Chapecoense, e vamos continuar aqui a conversa com o Robertson, que parece que nós teremos 3 programas para escutar tudo que o Robertson tem para falar para a gente, mas a gente tem mais um bloco só e voltamos em seguida. TVBE, entrevista, apoio cultural, BitMix Informática, tecnologia e informática, Itajaí. Sebrae Cursos Profissionalizantes, Rua Cônego Tomás Ponte Centro, Itajaí. TVBE, entrevista, apoio cultural, BitMix Informática, tecnologia e informática, Itajaí. Sebrae Cursos Profissionalizantes, Rua Cônego Tomás Ponte Centro. Nosso tempo apertado aqui com o Robertson Querubim, piloto experiente, mostrando aí os seus conhecimentos e analisando junto com a gente o acidente do Lamia RJ85, que tragicamente levou a vida de 71 pessoas na Colômbia. Oi, Lilian de Navegantes, é ela que está falando. Quanto à pergunta feita pelo Johnny, o senhor presidente, no caso é o presidente da Chapecoense, optou por esta empresa pelo custo dela. Ele faz a pergunta, que seria o menor do mercado. Deixa eu esclarecer uma situação então aí, Johnny e Lilian. Na realidade, foi oferecido não ao presidente da Chapecoense, e sim ao prefeito de Chapecó, pela Gol, um voo igual, fretado por $140 mil. Eu não estou recordando aqui de agora de onde ele saía. Se saía do Brasil ou também se sairia de Santa Cruz de la Sierra. Porém, a Lamia já era uma empresa que tinha transportado a delegação da Chapecoense há 1 mês e meio atrás. Transportou a seleção da Argentina. Transportou o próprio Atlético Nacional, que faria a final contra a Chapecoense, em outros compromissos. Ela veio a Belo Horizonte com a seleção da Argentina. Ela personalizava o avião e era uma empresa que estava com know-how para fazer aquele tipo de serviço. E por isso o presidente da Chapecoense, o prefeito, optaram em ter aquele serviço naquele momento. Não era mais barato, não foi por economia que a Chapecoense entrou nessa. Não foi. A Chapecoense gastou o mesmo que gastaria com um Boeing 737 da Gol, também ofertado para o serviço pela pesquisa de preços feita. Então não foi por economia. Isso aí ficou bem claro, inclusive já tinha sido elucidado na semana passada pelo próprio prefeito de Chapecó. Tem uns vídeos aí, uns áudios rodando nas redes sociais, dizendo do comprometimento do prefeito, que era amigo do cara, e era amigo mesmo. Agora, daí a dizer que o prefeito recebeu algum trocado para alugar o avião, só uma investigação mais severa, né? Que ninguém está livre disso também. Robertson, quando esse avião teve esses problemas, caiu, quando eu estava vendo a reportagem, quem acreditaria que nós teríamos 6 sobreviventes num acidente como esse? É uma notícia de poucos acidentes nós tivemos sobreviventes na aviação. Normalmente morre, porque não tem como.
Como foi isso possível? Você tem alguma explicação lógica, plausível? Na verdade, o que ocorre? O local onde ele colidiu, nessa montanha, tinha uma mata densa no primeiro impacto. Considerando que todo o avião faz uma aproximação para pouso em velocidade reduzida, ele já vinha com a velocidade muito reduzida. 250, 300, um pouquinho mais? Isso varia muito, é impossível especificar, porque a velocidade de aproximação de uma aeronave vai depender muito do peso dela no momento em que se roda o sistema automatizado que vai informar com qual velocidade ele vai aproximar. Mas ali ele já estava se aproximando pela gravidade, né? Pela lei da gravidade, caindo praticamente. Exatamente. Porém, como a gente faz essa minha própria menção que eu fiz da aproximação sem motor, a velocidade do avião ela é controlada no manche. Ela não é controlada pelo motor. O motor controla a altitude do avião. O ato de colocar o nariz para baixo ou para cima é que aumenta ou diminui a velocidade. Perfeito. Então, com certeza, nesse momento, ele já estava usando os dispositivos hipersustentadores, que são os flaps, que ajudam a diminuir essa velocidade. O flap virado para baixo. Exatamente, que fica no bordo de fuga da asa, na parte de trás da asa. Na parte de trás, jogado para baixo para puxar o ar para cima. Exatamente. Na verdade, ele cria um arrasto e ele aumenta a sustentação com uma velocidade menor. Não, perfeitamente. E aí, por essa explicação, se tem aí a noção de que na batida foi amortizada a queda, que seria mais trágica, porque morreriam com certeza os 77, mas não foi de um local só que saiu sobrevivente, teve um sobrevivente que saiu do outro pedaço do avião, que estava, os tripulantes, por exemplo, estavam à frente do avião ou na parte de trás do avião. Muito interessante que parece que o procedimento salvou os dois tripulantes. E isso é importante no voo, né, Robertson? Exatamente. Hoje se fala muito que a parte segura da aeronave é a parte de trás. Não se tem comprovação científica disso, apenas estatística. Que voos em que houveram sobreviventes, na maior parte deles, os sobreviventes estavam na parte traseira. Obviamente, a única forma análoga de nós pensarmos dessa maneira seria como fazer uma analogia com um ônibus que colide com alguma coisa frontalmente e a parte de trás acaba sendo preservada um pouco mais, mas isso tudo vai depender do tipo da queda, do tipo do terreno. Ali, como a gente sabe, a mata era densa, as árvores com certeza ajudaram na frenagem, né, na diminuição, na amortização desse impacto. A aceitação do plano de voo na sala ARO-AIS de Santa Cruz de la Sierra foi uma causa determinante para a queda do avião? E mais, no Brasil, este plano de voo teria sido aceito? Vamos começar de trás para frente. Vamos lá. Em hipótese alguma, um plano de voo desse seria aceito no Brasil. Tá? Não digo que ele seria aceito sequer lá. Isso foi um grande erro. Seja qualquer tipo de operação. Ele acabou sendo aceito, mas ele foi contestado. Ele foi contestado, mas mesmo assim foi aceito. Foi aceito. Então ali foi onde iniciou o erro. Porque um acidente ele não ocorre por causa de um erro isolado. É uma soma de erros. Mas foi sentenciado por essa aprovação. Exatamente. Então no Brasil, sem chance. Aliás, em lugar nenhum do mundo. Não, em lugar nenhum do mundo. Seja aviação comercial, seja aviação de táxi aéreo, seja aviação geral. Nós temos que ter uma certeza, isso aí é fundamental. Ninguém no mundo, nem no Paquistão, nem em qualquer lugar do mundo, ninguém vai deixar sair um avião sabendo que não tem gasolina para chegar no outro aeroporto. Quem é o louco que vai fazer um negócio desse? Ninguém. Aconteceu isso aí, foi uma fatalidade. Como falou o Robertson, é uma série de fatores. A aprovação do plano de voo, a hora de saída, a turbulência talvez tenha sido mais forte, que forçou um pouco mais os motores, teve mais consumo ou alguma coisa parecida. O avião
da Viva Colômbia foi fundamental para que acontecesse o acidente. Quando um avião, entre 4 que estavam para pousar naquele momento, quando um pede prioridade, que poderia não ter a prioridade, se o Lamia tivesse pedido prioridade, seria dele. Quando o outro pediu, esse Lamia ficou em 4º plano. E aí é que foi determinante para que toda a gasolina fosse embora. Roberson, o nosso tempo aí já está esgotado. Eu quero, desejar a você um grande Natal, uma carreira brilhante. Dizer que as portas da TV Brasil Esperança estão abertas para você. Teremos outras oportunidades, quero convidá-lo em outras oportunidades, não para falarmos de acidentes, mas para falarmos daí das tecnologias, das inovações, das aeronaves, de Flight Simulator. Vamos até trazer um game aqui para nós fazer um flight que eu acho top demais. Eu nunca consegui pousar um 737, cara. Nunca consegui pousar. Eu brincava com aqueles aviões da Japan Airlines. Cara, que troço difícil. Por isso que eu acho espetacular. Eu acho que o Flight Simulator me daria melhor no físico, pilotando o avião. Mas não deixa não. Roberson, obrigado pela sua presença. Obrigado pelos esclarecimentos. Fica aí à disposição para qualquer coisa que nós tenhamos esquecido. Muito obrigado. Eu que agradeço e igualmente retribuo as felicitações aí, um bom Natal extensivo a toda a família aí da nossa região, extensivo a Chapecó lá, aos familiares, a todo o Brasil e que aí se comoveram também com essa tragédia. Todos tenham um bom Natal. Um abraço para o nosso amigo Farley, né? Um abração para o nosso amigo Farley. Obrigado VJ Farley, que estará aqui na nossa programação sábado às 20 horas, um novo estúdio, clipes espetaculares e com certeza o Roberson vai estar ligadinho lá, ou vai lá no Túnel do Tempo na sexta-feira também, que ninguém é de ferro. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência e pelo abraço que vocês nos dão aí, deixando a gente entrar na sua casa. Tenha em mente que nós aqui estamos sempre preparando coisas boas para você e espero que você esteja gostando do nosso quadro de entrevistas aqui do TVBE Entrevista. Amanhã, nosso Jornal do Meio-Dia com Wilson Lima e Denise Dolazio Baixo, toda a equipe de reportagem da TVBE, que não é fraca, não é pequena, é boa demais, está fazendo um trabalho totalmente diferenciado. Às 13h10 por aí já entra a Sony Simler com o nosso Melhor da Tarde. Amanhã às 19 horas Projeto Brasil Esperança, que é muito bom, ajudando centenas de pessoas, milhares de pessoas, e às 19h30 Em Defesa da Gente. Eu estarei aqui com você amanhã, sexta-feira, dia 9 de dezembro, às 22 horas. E amanhã nós vamos falar sobre a PEC 241. Imperdível. Você vai estar aí, com certeza. Beijo no coração e até amanhã. Tchau. TVBE Entrevista. Apoio Cultural. BitMix Informática. Tecnologia e Informática. Itajaí. Sebrae Cursos Profissionalizantes. Rua Cônego Tomás Ponte Centro, Itajaí.